Connosco por videochamada está Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos. Muito boa tarde, bem-vindo. Bom, ouvimos aqui as dúvidas muito claras por parte do Presidente da República em relação a este novo estatuto do SNS. São dúvidas que partilha. O que é que efetivamente este diploma deve esclarecer? Eu acho que o Sr. Presidente da República terá dito tudo e quando o Ministério da Saúde for analisar, verificará que, e é isso que eu gostaria de salientar, que não é uma panaceia esta Lei de Base da Saúde. Isto é, os problemas que existem hoje no sistema de saúde não têm a ver com falta de lei de base da saúde, não tem nada a ver com isso. Tem fundamentalmente a ver com uma falta de investimento por parte do Governo e, por outro lado, uma atitude de tentar adiar os problemas e empurrar com a barriga. Aquilo que o Sr. Presidente da República diz em relação à lei de bases, eu reforço em relação ao processo social, que necessita de ser acelerado. Por exemplo, a questão da dedicação plena, que aparece como panaceia. Nós já exigimos do Governo que nos fizesse chegar os documentos para rapidamente ultrapassarmos essa questão. Mesmo o anúncio que foi feito com pompa e circunstância do melhor pagamento do trabalho extraordinário aos médicos do SNS, não há um Conselho de Administração, repito, um Conselho de Administração que até hoje tenha feito aquilo que o Governo anunciou por impedimento legal ou objetivamente contradiz nessa própria situação. E objetivamente, quanto tempo é que vai ser necessário, Jorge Roque da Cunha, esperar para que efetivamente esse anúncio passe à prática, nomeadamente o pagamento de um extra pelas horas a mais? O anúncio foi feito há mês e meio. O Governo ontem veio dizer que ainda não sabe muito bem quando é que isso vai acontecer. Mas volto a referir. E depois, não é culpar as pessoas por falta de educação na área da saúde, por recorrerem às urgências. Quando temos 1.500.000 portugueses sem médico de família, é urgentíssimo criar soluções para mitigar esse problema. Por exemplo, como é que acha que nós podemos transferir? Temos ainda a nossa saúde muito centrada nos hospitais. Como é que de facto poderemos apetechar e investir em termos de centros de saúde para que as pessoas não vão às urgências porque não conseguem recorrer às unidades de saúde primárias? Que não é por falta de educação, é por falta de educação para a saúde, é por falta de alternativas. Só em Almada Seixal estamos a falar de 100.000 portugueses sem médico de família. E, portanto, o Governo deveria já ouvir os nossos alertas há 6 anos. Por exemplo, alargar o número do USFs tipo B, que existe vontade de acontecer e já foi demonstrada a sua solução. Criar condições para que os médicos se sintam bem no Serviço Nacional de Saúde, com certeza com questões salariais. Imaginemos um médico do Porto ir para a Almada com 1.800 euros líquidos. A renda de casa e a sua vida necessária não é possível ter esse trabalho. Incentivar nas zonas carenciadas, não só, como disse, em termos salariais, em condições de trabalho, em apoio aos médicos e às suas famílias, nomeadamente em creches, nomeadamente em situações de formação dos próprios médicos, que continuam a ser eles próprios a suportar a sua formação contínua. Portanto, medidas, não anúncios. Como diz o Sr. Presidente da República em relação à Lei de Bases da Saúde, nós reforçamos em relação àquilo que nós vimos a alertar há mais de 6 meses. É preciso mais ação e menos conversa. Porque ainda ontem, na conferência de imprensa, o que nós assistimos foi o Governo a dizer que não ia conseguir e já está a falar no Natal. E nós ainda estamos no verão. E essa a perspectiva que também partilha, não é? Que nesta altura vai ser muito difícil aqui preencher as escalas durante o mês de agosto. O mesmo poderá acontecer no Natal? São também esses os seus receios, Jorge Roque da Cunha? Vai ser no mês de agosto, vai ser no mês de setembro, vai ser em outubro, vai ser no Natal, vai ser na primavera. Porque ainda por cima está a acontecer o seguinte, as equipas estão praticamente abaixo dos mínimos. Há colegas que, por sua conta e risco, estão a aceitar trabalhar sem condições de segurança para eles próprios e para os utentes. Está a falar na quantidade de horas extra que estão a fazer, por exemplo? Na quantidade de horas extra, por um lado, na própria composição das equipas, quando, por exemplo, em medicina interna são necessários 2 especialistas e pelo menos um interno,
e volto aqui a referir, os internos trabalham muito, não é o Estado que paga, são eles que retomam esse trabalho nos hospitais. Portanto, não é possível fazer este tipo de situação, até porque nos locais onde estão abertos, e por exemplo, isso aconteceu ainda recentemente no Hospital da Almada, quando os outros estão encerrados, aqueles que já estão com as equipas no mínimo, acabam por ter o dobro do trabalho. E, portanto, não é a solução. Estamos aqui a tentar resolver estas situações em termos pontuais. Por isso, nós estamos totalmente disponíveis, 24 horas por dia, e desde antes de ontem, desde há 2 anos, desde há 3 anos, para contribuir para a solução, e é a nossa obrigação, os nossos utentes assim o exigem, o sistema assim o exige, denunciar as situações de incumprimento. Aquilo que está a acontecer... E como é que olha para uma das questões em relação a este novo estatuto do SNS, e foram uma das dúvidas também levantadas por Marcelo Rebelo de Sousa da criação desta direção executiva. Como é que isto acha que poderá funcionar quando tentará centralizar, mas a ideia, pelo contrário, é descentralizar e dar mais autonomia a determinadas unidades de saúde? Como é que acha que isto na prática vai acontecer? Lá está, a maior das dúvidas. Criar mais um órgão, mais um diretor, mais não sei quantos assessores, mais não sei quantos secretárias, mais não sei quanta entropia, num sistema que já tem de si, que é pesado. Portanto, é um sistema exterior. Tenho a maior das dúvidas em relação a essa matéria. E vamos estar a perder muito tempo, muitos meses, a discutir essa situação, a encontrar, com certeza, alguém de confiança política do governo, para depois verificarmos daqui a 6 meses que está a chocar com as competências das administrações regionais de saúde, com os diretores dos hospitais. Esses sim têm de ter autonomia. Não lhes pode acontecer dizer assim, paguem um valor hora aos médicos, e depois logo a seguir dizer que não podem pagar porque não podem ultrapassar aquilo que se gastou em 2019, e só para dar um exemplo das horas extras, que é perfeitamente secundário. A maior das dúvidas, e exatamente o ponto é este, vamos estar aqui uns meses a discutir uma lei de base e a sua regulamentação, quando devíamos estar no terreno, operacionalmente, a criar condições para que os médicos, os enfermeiros e os administrativos tivessem capacidade de resposta aos problemas que estão emergentes. Neste momento, a situação é uma situação de grande gravidade, e só não é maior porque há muitos médicos que ultrapassam aquilo que é imaginável em termos de horas extra, que fazem 300 e 400 horas extra, a bem dos serviços. 400 horas extra, a dividir por 8 horas, já que os médicos têm 40 horas de trabalho, são a única profissão que assim tem. Estamos a falar de 50 dias úteis, que, para além dos 12 meses que eles trabalham. Portanto, não é a situação, e por isso o nosso empenho, o nosso apelo veemente para que o Governo acelere as negociações connosco, e naturalmente que a regulamentação do Estatuto de Serviço Nacional de Saúde é para ontem, não é para hoje.